Sou grato a Deus por mais esta grande oportunidade que Ele nos tem dado de nós meditarmos na sua santa palavra. Estamos com a palavra de Deus já aberta aqui em nossas mãos, mas eu queria que você pegasse a sua para conferir conosco. Às vezes as versões elas diferem um pouco, mas na realidade todas querem dizer a mesma coisa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada no livro de Mateus, também o nome hebraico Matityahu, Mateus, no capítulo de número 6, é uma mensagem maravilhosa, o capítulo de número 6, porém nós vamos pegar somente alguns versículos desse capítulo. Nós vamos pegar do versículo 7 até o versículo de número 13. Então nós vamos do versículo 7 até o versículo 13 para vocês, do livro de Mateus. E eu quero agradecer, como eu disse, ao nosso Senhor, essa grande oportunidade, esse grande privilégio que eu tenho de estar mais uma vez durante essa programação para nós meditarmos na sua santa palavra. Eu creio que você já achou a sua Bíblia, é o primeiro livro do Segundo Testamento, ou também chamado a Brit Hadashah, Nova Aliança. Então você pode estar aí conosco no capítulo 6, versículo 7, eu vou passar a ler. E diz assim a palavra do Senhor, Jesus dizendo: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como os pagãos. Eles pensam que Deus lhes ouve porque falam bastante. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês, portanto, orem assim: Pai nosso no céu, teu nome seja mantido santo, venha teu reino, tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. E não nos conduzas à aprovação severa, e mantém-nos a salvo do maligno, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Uma mensagem maravilhosa que o Senhor Jesus nos deixou escrito através do evangelista Matityahu, ou Mateus. E na realidade algumas pessoas interpretam errado essa palavra, que é muito linda. Não há nada, não há problema nenhum nós falarmos, ela em oração. Porém nós vemos aqui o que Jesus, Ele não quis que nós fizéssemos esse tipo de oração, e muito especialmente repetindo ela por várias vezes. Talvez se você orar uma vez por dia, não há problema nenhum, mas não é para repetir. A questão é a seguinte, que quando nós analisamos todo o contexto, e nós então podemos separar a oração daquilo que o Senhor está desejando para nós, ou a forma que a oração seria mais certa. Na realidade, não é essa oração que deve ser orada, mas é nesse modelo de oração que nós precisamos fazer a nossa oração. Veja que no versículo 7, Jesus começa dizendo assim: olha, quando vocês forem orar, não repitam sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos, quer dizer, aquelas pessoas que não têm Deus, e que acham que pelo muito repetirem, eles serão ouvidos, pelo muito falarem a mesma coisa, eles vão ser ouvidos. Ele diz: não sejam iguais a eles. Por quê? Porque o vosso Pai, o Pai Celestial, o nosso Senhor, o Eterno, Criador de todas as coisas, Ele sabe o que nós precisamos antes que alguém peça. Porém Ele diz: quando vocês forem orarem, orem dessa maneira. Ele não mandou repetir. Veja que Ele não fala, confira aí na sua Bíblia, Ele não fala para repetir essas palavras. Então nós vemos que essa oração, na realidade, ela está nos dizendo, nos
dando a forma de que como nós podemos orar ao nosso Pai. Sabemos que a oração é necessária. A oração é tão necessária que o nosso próprio Jesus, ele retirava-se para orar. Ele deixava os seus discípulos, ele deixou a sua glória, né? Desceu dos céus, veio a esse mundo, se fez homem, nasceu de uma virgem, se fez homem, né? Habitou entre nós, e ele também, sendo toda essa magnitude, ele necessitou de oração, e ainda nos deixou o exemplo. Certa vez ele ora ao Pai e diz: olha, Senhor, eu sei que tu me ouves, mas eu preciso fazer essa oração, para que ele saiba que eu sou teu e tu és meu. Certa vez Jesus, próximo ao seu martírio, próximo à sua crucificação, para morrer como morreu para as nossas vidas, ele ora ao Pai, pedindo até que o Pai passasse esse cálice da sua vida, sem que ele bebesse. Mas ele ainda disse: não, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, por muitas vezes nós vemos Jesus retirando-se para a oração. E ele então ora, mesmo na cruz, ele ora ao Senhor pedindo perdão àqueles que estavam sendo seus malfeitores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então a oração é necessária para cada pessoa, porque a oração é a conversa que nós fazemos com Deus. Quando nós queremos saber o que Deus quer falar conosco, o primeiro passo que nós devemos dar é pegar a Bíblia Sagrada e começar a lê-la. Temos que ler. E eu sei que nós encontramos respostas para tudo. Todos os problemas de nossas vidas, nós encontramos respostas dentro da palavra de Deus. Porque o Senhor fala conosco através da sua palavra, principalmente através da sua palavra. E Ele então tem resposta para o nosso problema. Quantas vezes nós estamos angustiados, precisando de que alguém fale conosco, que nós lemos na Bíblia e ali encontramos uma passagem maravilhosa que vai transformando aquela tristeza, vai transformando aquela agonia em alegria, em gozo, em paz e em satisfação, porque a palavra do Senhor é viva. O Espírito Santo trabalha em nossa vida quando nós estamos lendo a sua palavra. Mas também nós temos a necessidade de conversar, e conversar não é um monólogo. Nem só o Senhor fala conosco, nem só nós falamos com o Senhor, porque senão vira um monólogo. Tem pessoas que não leem a palavra de Deus e só querem orar, só querem pedir, né? E acham que a oração é um pedido, e nós vamos ver, como eu disse, a oração que o Senhor nos ensina não é a forma que nós devemos repeti-la, mas a forma que nós devemos orar. Nós vamos ver todos os itens aí ainda hoje. Porém, você talvez só ore e não leia a palavra de Deus. Você está fazendo um monólogo. É como se você estivesse do lado de alguém, e alguém que fala e não deixa você falar com ele. Isso daí até chateia a gente, né? Imagine ao Senhor, porque Ele quer também falar com você. Por isso nós temos duas orelhas, dois ouvidos, dois locais onde pode entrar o som e um só para sair. Então dá a entender que nós devemos muitas vezes mais ouvir do que falar. E às vezes nós falamos mais do que ouvimos. E muitas vezes nós falamos com o Senhor, falamos com o Senhor e não queremos ouvir a sua voz. Rejeitamos. Ou nem temos a Bíblia Sagrada, ou se temos, não lemos, ou se temos, deixamos ela aberta em uma só página. Quantas casas nós entramos e ali está aquelas páginas amareladas, só as duas folhas ali amareladas, e tanto estar aberta no mesmo lugar. E às vezes escolhe uma oração ali, algo interessante, alguns abrem no Salmo 91 e deixam ali aberta, e aquela Bíblia fica amarelada com o tempo. Aquelas folhas vão se amarelando, porque na realidade elas não são folheadas, elas não são guardadas, elas não são usadas para a sua finalidade. Você deixa a finalidade, que é Deus falar com você, mas você fala com Deus. Então lembre-se, a oração precisa ter um diálogo.
Você fala, o outro fala. Você fala com Deus, Deus fala com você. Como Deus fala com você? Através da sua palavra. Então é importantíssimo você também ler a palavra de Deus, porque é ela que vai trazendo o conhecimento do Senhor. Você fala, Ele conhece você e dá a oportunidade de você pedir para Ele. Você não conhece a Ele e não dá a oportunidade dele se fazer conhecido, porque você não lê as Santas Escrituras. Mas voltando aqui na oração, vamos voltar para o tema aí, que é a oração, a forma da oração, a forma correta da oração. Como eu disse, Jesus disse que não era para nós ficarmos repetindo. Então, se não é para nós ficarmos repetindo, por que então que Ele nos fala dessa forma? Porque na realidade Ele traz a forma de uma oração. E que geralmente, quando nós oramos a Deus, nós achamos que é somente para que nós levemos a Ele a nossa necessidade. E Jesus disse, veja, a sua necessidade o Senhor sabe. A sua necessidade o Senhor sabe. Então, Ele começa dizendo dessa forma: quando vocês forem orar, vocês façam dessa maneira. Olhem desse jeito: Pai nosso no céu, né? Então o que eu vejo nessa pequena palavra? Que primeiro, nós precisamos reconhecer que o nosso Deus não é desse mundo. O nosso Deus, Ele é intocável. O nosso Deus, Ele não tem, vamos dizer assim, aparência que nós possamos olhar para Ele com os olhos naturais, os olhos carnais, e poder contemplá-lo. Por quê? Porque Jesus disse: Pai nosso que estais no céu, e nós não estamos no céu. Então precisamos primeiro, antes da nossa oração, em toda oração que nós fizermos, é reconhecermos que o Senhor não mora conosco, não habita conosco e não está ao nosso lado, a não ser hoje através do Espírito Santo. Ele está em um lugar reservado, Ele vê todas as coisas, sabe todas as coisas, mas Ele está em um lugar reservado, onde nós não podemos colocar a mão, onde nós não podemos ver. Muitas pessoas dizem, né? Peça que Deus apareça que eu acredito nele. E não é dessa forma. Ele disse: olha, quando você for orar, você diga: Pai nosso que estás no céu, né? Ou Pai nosso no céu. Quer dizer, Ele está distante. Você reconhece essa distância do ser humano para com o seu Criador. Depois ele diz: teu nome seja mantido santo. Segunda parte aqui é o reconhecimento de que o Senhor é santo, né? De que o Senhor é separado. Ser santo, o que significa ser santo? É ser separado. Ser separado do que? Biblicamente, separado daquilo que é pecado, daquilo que é transgressão, daquilo que é desobediência. E essa distância que nos deu do Senhor, do nosso Criador, foi justamente a desobediência de Adão e Eva, logo no princípio da criação da humanidade, quando o Senhor cria a humanidade através de Adão, e eles desobedeceram, então criou um distanciamento. O Senhor visitava Adão todos os dias, vamos dizer assim, na viração do dia, por volta do meio-dia, o Senhor visitava Adão, e ele então perdeu essa comunhão, e com isso toda a humanidade perdeu essa comunhão, essa visita que ele poderia fazer para nós. Então por isso agora temos que dizer: Pai nosso no céu. Mas temos que glorificar o seu nome, temos que adorá-lo, e nós vamos dizer: teu nome seja mantido santo. Quer dizer, isso você está reconhecendo, está adorando ao Senhor, Criador de todas as coisas, o responsável por todo esse universo. Você então está dizendo: o teu nome seja mantido santo. Você está adorando. Então, segundo tópico de uma oração: primeiro, como eu disse, você reconhece que Ele não está conosco, que Ele é superior. Segundo, você o adora. Então na oração precisamos do reconhecimento, porque senão estamos orando para a pessoa errada. E depois precisamos adorá-lo. Mas não para por aí. Qual o terceiro tópico da oração que Jesus vem nos ensinar? Ele diz:
tua vontade seja feita na terra como no céu. Mais um reconhecimento do poderio do Senhor, que todo o poder está em suas mãos, e que na realidade o homem transforma esse mundo até onde o Senhor permite, né? O homem não ultrapassa a linha da permissão de Deus, ele vai somente até aonde foi lhe permitido ir, porque quem domina, a vontade que está sendo dominada é sempre a do Senhor, tanto aqui na terra como nos céus dos céus, né? Onde Ele habita. Quer dizer, Ele é o dono, é o rei, Ele é o que dá as ordens, certo? E as suas ordens têm que ser cumpridas. Muitas vezes Ele se cala e deixa, né, o ser humano fazer até um certo ponto, até o momento em que Ele vai dar um basta, um chega, né? Por isso Ele nos deu vida, para que nós possamos viver na santidade, porque um dia também a nossa vida vai se acabar. E assim que Ele fez com Adão e com Eva, criou-os para ser eterno, porém Ele precisou dar um basta por causa do pecado. E depois Paulo vem escrevendo aos Coríntios, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tudo está em suas mãos, e você tem que reconhecer isso. Dentro de uma oração você reconhece que Ele está no céu, você o adora e agora diz: todo o poder é teu, Senhor, tudo está em tuas mãos, a tua vontade tem que ser feita e eu estou disposto a obedecê-la. É isso que Ele está querendo dizer: a tua vontade seja feita. Quando você diz isso, você entrega a sua vida para o Senhor, para que Ele tenha a sua vontade sobre você. Embora nós tenhamos vontade, nós tenhamos desejo, eles têm que estar enquadrados no desejo do Senhor. E é o que o Senhor fala então, o que o Senhor nos diz aqui: olha, a tua vontade seja feita na terra como no céu. Você reconhece o poderio do Senhor. Então, terceiro, ou melhor dizendo, quarto tópico da oração: venha o teu reino, tua vontade seja feita na terra como no céu. Quer dizer, você então está dizendo para Ele: olha, o reino é teu, Senhor, o Senhor é o dominador, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor é quem manda, o Senhor é quem faz e desfaz, e eu estou aqui para obedecer como servo. O seu reino é teu, eu sou um vassalo, eu sou um servo, estou para obedecer as tuas ordens. Reconhecimento, sempre. Então nós vemos esses tópicos aqui, esses primeiros tópicos aqui, do reconhecimento de que o Senhor é poderoso, de que Ele é o rei, Ele é o dono, é Ele quem manda, é Ele quem faz e é Ele quem desfaz. Veja que até esse momento Jesus já falou algumas palavras para nós e até agora não pediu-se nada. E as pessoas acham que oração é pedir. É pedir, 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 pedir. E às vezes pedem repetitivamente, né? Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E veja que a oração é um pouco diferente. Nós precisamos tomar conta daquilo que Jesus nos ensina. E Ele diz: quando for orar, ore assim, não é para repetir. Ele mesmo diz antes que não é para repetir essa oração, mas Ele dá o modelo de uma oração, do reconhecimento que Ele é poderoso, está no céu, reconhecimento de que Ele é santo e de que Ele manda. O reino é dele, teu reino venha, seja instaurado, e eu estou aqui para obedecer. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu, não a minha. Foi o que Jesus falou na sua oração, que eu já disse há pouco tempo, né? Quando Ele estava orando, clamando e suplicando, até gotas de sangue suou de tanta aflição. E Ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba, sem que houvesse aquele sofrimento mais crucial da sua vida. Mas Ele diz: contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele cumpre. Seja feita a vontade de Deus. Querendo dizer o que? Quando nós orarmos, quando pedimos algo para nós, depois de adorarmos ao Senhor, de reconhecermos a sua grandeza, de sabermos que Ele é o nosso rei, e o seu reino seja instaurado aqui na terra, e nós seremos seus servos, nós podemos pedir algo para nós, mas segundo a vontade do Senhor. Por isso que só agora, depois desses três tópicos que ele ora,
Ele então, na quarta, aqui ele diz: dá-nos o alimento necessário para hoje. Hoje. Hoje, por que hoje? Porque o passado passou-se, não volta mais. O futuro nós não conhecemos, não chegamos ainda. Mas nós vivemos o que? O dia de hoje. Você está vivendo o dia de hoje. Eu estou vivendo o dia de hoje. Nessa tarde que você está aí, talvez no seu sofá, né, tranquilo, nos assistindo, você está vivendo o dia de hoje. O dia de hoje. Então Jesus disse: olha, dá-nos o alimento necessário para hoje. E talvez porque também ele fala para hoje, depois de ele já ter adorado, reconhecido o Senhor, está sabendo que o Senhor está nos céus, Ele é superior a nós, Ele é todo poderoso, o seu reino está conosco. Ele adorou o Senhor, né? Chamou de santo. Teu nome, olha, o teu nome seja mantido santo. O nome, imagine ele, se o nome tem que ser mantido santo, né? Separado. Imagine o Senhor. Agora, somente agora ele vem pedir algo. E sabe o que ele pede para hoje? Ele não pede para amanhã. Por que ele não pede para amanhã, para depois da manhã, para semana que vem, mês que vem, o ano que vem? Porque já não se faz uma oração. Justamente por isso. Porque todos os dias nós precisamos orar. Todos os dias há uma necessidade de nós falarmos com o Senhor. E Ele quer ouvir a nossa voz todos os dias. Não somente nós lemos também a sua palavra, ouvimos a voz dele, mas Ele quer ouvir, Ele quer dialogar conosco. Nós lemos e falamos com Ele. Conversamos com Ele através da oração e Ele conversa conosco através da sua palavra. Então há um diálogo, e não só hoje, amanhã precisamos novamente. E amanhã a gente pede o pão de cada dia. Por isso que Salomão escreve, né, que a melhor hora da oração seria de manhãzinha, né, ao alvorecer, nos primeiros raios, quando as pessoas se levantam. É o melhor momento para orarmos, porque nós temos o dia pela frente. E temos então que pedir para Ele que sustente-nos. Ah, mas eu tenho um emprego, e o meu emprego é estável, né? E se você morrer? De que vai adiantar o seu emprego para você? Então você precisa pedir: Senhor, dá-nos o sustento hoje, né? Dá-nos o sustento hoje, porque amanhã eu preciso pedir de novo. Depois da manhã eu preciso pedir. E veja que ele só pediu depois de fatos que ocorreram dentro da oração, reconhecendo que o Senhor está nos céus, é maior do que nós, reconhecendo que, adorando, né, dizendo que o seu nome seja santo, dizendo que Ele é rei sobre nossas vidas, Ele é dominador, Ele manda, Ele faz e desfaz. Aí então eu peço, porque Ele sabe o que eu quero, mas eu preciso pedir: Senhor, mantém-nos o pão de cada dia, dá essa manutenção, o pão hoje, porque amanhã eu tenho que pedir de novo, amanhã eu tenho que orar de novo, amanhã eu tenho que adorar de novo, amanhã eu tenho que reconhecê-lo de novo como grande, poderoso e rei, e pedir o pão, o sustento para a minha vida. Mas também tem uma coisa importante. O quinto tópico aqui é muito importante para as nossas vidas: perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. Isso daqui, essa segunda parte aqui, dessa quinta divisão, ela é importante. Por quê? Porque pedir perdão para Deus é fácil, querer que Deus nos perdoe os nossos erros é fácil, mas perdoar a quem nos ofendeu, isso daí talvez não seja tão fácil. Mas olha o que Jesus fala: se você chegar a pedir perdão para o Senhor, você só vai ser perdoado, que nós entendemos aqui, se você disser: eu também já perdoei o meu semelhante. Quantas pessoas de coração duro, quantas pessoas que não abrem o seu coração para um perdão e querem que o Senhor lhes perdoe. E Jesus disse: olha, se você for pedir perdão antes, não é depois: Senhor, me perdoa para que eu perdoe. Não, nós temos que liberar o perdão antes para o nosso semelhante, para depois chegarmos de cara limpa, como se diz, né, na presença do Senhor, e falamos: Senhor, perdoa-nos,
Sabe por que eu peço perdão, Senhor, dos meus erros, das minhas falhas? Porque aqueles que erraram contra mim, aqueles que tiveram falhas contra mim, eu também já perdoei. Aí sim podemos ser ouvidos pelo Senhor. E o perdão tem que ser liberado. Não é necessário nem que a pessoa peça. Para você não, para ela sim, né? Porque nós precisamos pedir perdão quando nós erramos, mas precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, para nós chegarmos até a presença do Senhor e sermos ouvidos por Ele e recebemos o perdão, porque a cada momento nós falhamos, a cada momento nós erramos. Não há ninguém perfeito, e nós então erramos diante de Deus, e as pessoas erram diante de nós, e nós erramos também com as pessoas. Precisamos pedir perdão e precisamos perdoar também, mesmo que as pessoas não peçam. Precisamos esquecer aquilo, né, que foi passado, mesmo que a pessoa não pediu, para chegarmos diante do Senhor e falarmos: Senhor, perdoa-nos, porque eu já perdoei aquele que me ofendeu. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, porque quem errou contra mim também, eu já perdoei, Senhor. Sexto tópico de uma oração. Ele diz: não nos conduzas à provação severa, mantém-nos a salvo do maligno, daquele que quer ver o nosso mal, né? Mantém-nos a salvo. É oração que de livramento, para que o Senhor possa nos livrar dos males, livrar daqueles que nos atacam, e principalmente do nosso principal inimigo, né? Que às vezes usa as pessoas para nos maltratar, para nos querer o mal. Mas a oração deve ser feita: Senhor, livra-nos, né? Não nos conduza a uma provação severa e mantém-nos a salvo do maligno. Veja que após o tópico 5 e esse tópico de número 6 aqui, foram só pedidos. Foram pedidos, porque antes você já adorou. Antes você já reconheceu que o Senhor é rei. Antes você já reconheceu que Ele tem um reino. Antes você já reconheceu que Ele não está aqui, que Ele está nos céus. O seu Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Veio para trabalhar, mas Ele está acima, nos céus dos céus. Inigualável, incomparável, inimaginável. Você já reconheceu, então agora você pode pedir o pão de cada dia, para pedir todos os dias o livramento, o perdão do pecado, porque você já perdoou também. Mas tem o último tópico de da lição que o Senhor nos passou, que nos diz assim: ao terminarmos, né, ao encerrarmos uma oração, você tem a exaltação novamente e diz: porque o reino, poder e a glória são teus para sempre. Aí sim você diz amém, né? Aí você então termina com a palavra amém, que é um acróstico, né? É uma palavra que tem 3 palavras aí na palavra amém. Mas veja bem, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Você começa uma oração exaltando a Deus e termina exaltando a Deus. No meio dela, você o reconhece, você o adora, você reconhece como rei, como poderoso em suas vidas, você o adora. Aí você pede algo para Ele, do seu sustento, pede o livramento da sua vida, e depois você volta a adorá-lo de novo. Só então você diz amém, né? O amém é considerado um encerramento. Porém, quando você diz amém, você está falando algo atribuído ao próprio Jesus, porque em Apocalipse, João, Yohanan, né, ele escreve o livro de Apocalipse, e ele diz que Jesus é o amém. E por que o amém? Jesus é o fim? Sim, Jesus é o princípio, é o fim, né? Ele estava no passado, no presente e no futuro. Ele é ontem, hoje e eternamente, sim. Mas essa palavra, como eu disse, o amém é um acróstico. O que é um acróstico? É uma palavra formada por outras. Amém, em hebraico, El Melech Neman, né? O Senhor, o Deus, Ele é rei e Ele é poderoso para responder. Ele é poderoso para nos ouvir e é poderoso para nos dar a resposta.
Então o amém não é só finalização de uma palavra que não tem sentido. Não, quando você diz amém, você está falando o nome de Jesus, que Ele é o nosso amém. Ele é o Deus, Ele é o Rei, e Ele é poderoso para responder às nossas orações. Eu tenho certeza que fazendo isso, fazendo esse tipo de oração, você será ouvido. Não precisa repetir. Que a sua oração seja feita que todos os seus pedidos estejam encaixados nesse modo de oração, para que você possa ser bem sucedido, e para que a resposta do Senhor chegue até a sua vida, e você então possa contemplar ao nosso Deus, e o nome de nosso Senhor ser glorificado em sua vida. Lembre-se, na oração há necessidade não só de pedirmos, a necessidade de nós adorarmos ao Senhor, para depois pedirmos, e no final encerrarmos com uma adoração, com uma exaltação. Antes do amém, antes do final, nós exaltamos ao Senhor, e depois ainda, como eu disse, dizemos o nome Jesus, que está ao nosso lado, que veio para nos salvar, que através do seu Espírito Santo tem se revelado em nossas vidas. Que Deus, o nosso Senhor, Criador eterno, possa falar ao seu coração, muito mais do que as minhas palavras, porque o seu Espírito Santo, tenho certeza, que trabalha através dessas palavras, porque nesse momento eu fui profeta de Deus para a sua vida. A minha boca foi usada para falar com você. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Quero te ver novamente. Onde quer que você esteja, fale com o Senhor, ore dessa maneira. Amém. Agora no programa Semeadores de Fogo, vamos ouvir a nossa irmã Vera louvando a Deus. Eu saúdo todos nessa terra.